Esse computador chegou para mim não ligando, não funcionava. E durante um ano eu aprendi tudo o que eu precisava para restaurar ele, graças à comunidade, e tudo foi organizado no Evernote. E todo o conhecimento que eu adquiri foi organizado lá. Meu plano hoje é te mostrar como é que eu criei um caderno com zero de informações e usei todos esses recursos aqui do Evernote neste projeto. Então esqueça por um momento que eu estou falando desse computador e pense em outros projetos que você tem e como é que essa forma, essa organização, à medida que as coisas foram acontecendo, pode te ajudar. Você não precisa fazer um grande plano, você não precisa criar uma mega estrutura dentro do seu Evernote para começar a organizar as coisas, para começar a fazer as coisas. Então vamos ali para aquele outro computador, mais moderno, para eu te mostrar como é que eu organizei tudo isso dentro do Evernote. Ah, um detalhe, tudo que você vai ver tá em inglês, mas não tem problema, eu vou te explicar o que tá ali, se você não fala inglês. É porque a maior parte do conteúdo que existe na internet sobre esse tipo de restauração, esse aqui é um computador de acho que quase 40 anos, então a maior parte do conteúdo está em inglês, então eu já deixei tudo em inglês para facilitar até a minha forma de conectar e entender as coisas. Bom, vamos lá. Em projetos desse tipo, em que eu não conheço ainda o que vai acontecer, eu vou aprendendo e vou construindo à medida que as coisas vão surgindo, a primeira coisa que eu faço é criar um caderno, nesse caso ele vai chamar Apple IIe, é o nome do computador. Não tenho nenhuma preocupação com etiquetas e nenhum tipo de organização dentro desse caderno. Meu único objetivo com esse caderno é trazer paz na minha mente. É saber que tudo que eu preciso a respeito deste projeto vai estar dentro deste caderno. Repito, zero de organização neste primeiro momento, e você vai perceber que isso vai continuar por algum tempo neste caderno. A primeira nota que você está vendo aqui é justamente a compra do computador. Eu comprei ele no eBay e essa pessoa tinha colocado um monte de fotos, eu queria essas fotos, mas eu queria elas numa resolução maior e por isso eu não usei o Web Clipper. Eu só queria as fotos, eu não queria todas as informações. Então eu copiei e colei o que eu precisava, arrastei as fotos para fora da página e arrastei para dentro do Evernote. Então é isso que você está vendo aqui. A próxima nota é sobre o primeiro problema que tem que ser resolvido nesse computador. Eu sei disso porque eu vim assistindo vários vídeos a respeito dele antes de comprar. Nós temos que trocar dois capacitores, ou condensadores, como se diz aqui em Portugal. Eles são conhecidos como capacitores Rifa. Acho que Rifa é o nome da empresa que produziu. Esses capacitores eles podem rachar e um líquido vaza deles, então é preciso trocar esses capacitores. Eu também não usei o Web Clipper nessa nota, porque eu capturei essas informações de vários lugares, a imagem de um lugar, texto de outro lugar, e tem até aqui um vídeo do YouTube que a pessoa explicou como é que ela fez a troca. Eu coloquei o vídeo embutido aqui na nota. Então, é um micro projetinho dentro dessa nota, então por isso que eu fui adicionando as coisas manualmente. Logo depois você vê aqui a nota de compra dos capacitores, e nesse caso eu usei o Web Clipper, eu só queria guardar ali os valores, a informação da compra, e depois dessa nota, algumas outras notas de coisas que eu estava pesquisando online. É inacreditável a quantidade de produtos modernos que são fabricados para esse computador. Tem uma comunidade inteira fazendo isso, então tem coisas ali que eu tinha interesse, talvez no futuro, de comprar. Não são coisas baratas, não. Então, à medida que eu ia aprendendo e pesquisando sobre essas outras coisas, eu ia colocando, salvando essas notas no Evernote, e nesse caso podia ser via Web Clipper, ou por e-mail, ou copiar e colar, enfim, eu queria essa informação ali. À medida que eu estava fazendo tudo isso, o computador já estava a caminho, e é por isso que eu estava fazendo tudo isso, eu estava me preparando para o futuro, e neste momento ainda não existe nada de organização neste caderno. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque tem muito aplicativo aí na internet que te obriga a organizar as coisas, porque senão você não vai conseguir usar. E essa é uma vantagem do Evernote. Você não precisa organizar nada, você consegue criar notas e colocar essas dentro de um caderno. Se você quiser ou não, você coloca etiqueta. Se você quiser ou não, você organiza. Mas a busca tá ali, você vai sempre encontrar as informações. Mas, para quem gosta de organização, eu vou organizar, a gente já vai chegar lá. Numa das notas de aprendizado que eu tenho aqui, eu usei um recurso de marcação, anotação em cima de imagem. Então vamos lá, isso aqui é uma explicação de como mudar o computador para cor ou preto e branco, e também umas regulagens que você pode fazer para usar monitores modernos como esse aqui. E isso tudo eu capturei de um vídeo, uma pessoa que estava explicando no vídeo, e eu simplesmente fiz um print do momento em que aquela pessoa explicou do vídeo dela, e marquei essas informações
com o sistema de marcação do Evernote. Se você não sabe como fazer isso, é muito simples, basta você passar o mouse sobre a imagem, vai aparecer aquela barrinha cinza em cima, um lápis, clica no lápis, a imagem vai abrir dentro de um editor, e aí você vai ter ali do lado uma série de controles que você pode usar para fazer marcações nesta imagem. Por exemplo, essas setas que eu adicionei, você tem essas caixinhas que você pode colocar, você pode clicar sobre ela e excluir aquela marcação que você fez. Você pode também adicionar texto, clicando na caixa de texto você vai ver uma bolinha que você pode puxar para aumentar e diminuir o tamanho daquele texto, e também clicando na caixinha de texto você pode usar o backspace para apagar aquela marcação. Aliás, você pode fazer isso com todas as marcações que você fez dentro de uma imagem. Você também pode mudar cores, enfim, tem uma série de controles ali. Quando você terminar, basta clicar no botão para salvar. Eu não vou clicar aqui porque isso aqui é minha nota verdadeira, mas você pode também voltar para essa nota se você quiser fazer o mesmo caminho e adicionar ou remover coisas que você colocou dentro da imagem. Você vai perceber que nessa nota e em várias que eu estou te mostrando existem etiquetas, mas no momento em que eu criei essas notas, essas etiquetas não estavam ali, então ignore essas etiquetas por enquanto. E como muita gente pergunta, sim, é possível também fazer anotações e marcações em PDF. O processo é o mesmo, você passa o mouse em cima do PDF, vai ver aquela barra cinza, clica lá no lápis, vai abrir o mesmo editor e aí você pode usar os mesmos recursos. Por exemplo, você pode colocar essas caixinhas, a mesma caixinha que eu estava usando agora há pouco também no PDF. Eu vou colocar mais uma aqui que eu quero te mostrar um detalhe. Eu quero te mostrar isso porque muita gente que não usa esse sistema de marcação em PDF não sabe desse recurso que eu acho muito interessante. Olha só o que vai acontecer aqui. Diferente do que acontece com a imagem, quando você vai salvar um PDF, você percebe que lá em cima existe a criação de índice das anotações que você fez. Ela já vem marcada, aquela caixinha. Se você deixar ela marcada, quando você salvar aquele PDF, o Evernote vai criar uma nova página, ou páginas, dependendo da quantidade de anotações que você fez, no começo do PDF. Tudo que você anotou, que você rabiscou, vai estar ali. É um resumo das suas anotações. E eu penso que se eu estou fazendo rabiscos e anotando e grifando coisas no PDF, o que eu mais quero são as coisas que eu anotei. Então esse recurso é sensacional. Agora, se você não quer, se você quer deixar só as anotações lá embaixo, não quer criar esse índice, é fácil. Você pode simplesmente ir lá e desmarcar essa caixinha, ele não vai criar o índice. Mesmo se ele já tiver criado o índice, você pode voltar para a nota, ir lá desmarcar a caixinha, você vai ver que ele vai tirar a página inicial, vai voltar a ser um PDF normal, só com as marcações que você fez no corpo do PDF. Não sei quanto é você, mas eu acho esse recurso maravilhoso, eu uso demais. Bom, finalmente o computador chegou. Foi um dia de bastante emoção, porque este foi o primeiro computador que eu usei na vida. Não devia estar falando isso, né? Revelando a idade. Na verdade, o modelo que eu usei era um modelo antes deste, e não era um Apple de verdade, porque na época no Brasil existia reserva de mercado e o que se vendia lá eram chamados clones de Apple. Então o que eu tinha, na verdade, era um clone. Era estranho, porque tinha maçãzinha, tinha as coisas todas, mas não era um Apple legítimo. Funcionavam todos os programas, tudo funcionava normalmente, mas não era um Apple legítimo. Mas enfim, é o mesmo sistema, foi como eu aprendi a usar computadores, e desde que eu deixei de usar aquele Apple, no caso era um Apple 2+, 2 Plus, eu nunca mais toquei num Apple. Então por isso que eu digo que foi bastante emocionante esse momento da chegada do computador. E eu precisava ali agora desmontar, eu queria limpar tudo, desmontar todo o computador, desmontar a fonte de alimentação, trocar os capacitores rifa que estavam dentro da fonte, e claro, depois eu precisaria remontar tudo aquilo. Evidentemente eu não ia conseguir guardar de memória todos os passos do desmontar do computador, pelo menos eu não consigo, então o Evernote foi de suma importância aqui. O que eu fiz foi criar uma nota para cada parte do processo em que eu estava desmontando. Então o teclado tem várias fotos, os conectores têm várias fotos, cada parte tem fotos de vários ângulos para eu ter certeza depois que eu estava encaixando no lugar certo. Isso é importantíssimo num computador como esse, porque nessa época era possível colocar conectores invertidos e queimar partes do computador. Hoje em dia é praticamente impossível fazer isso, mas nessa época era muito fácil e era um perigo. Então eu queria evitar isso, queria ter certeza de que eu tinha fotos de vários ângulos para não estragar esse computador. E quando chegou a hora de montar, eu fiz o
processo inverso, consultei as fotos, tem vários ângulos do que eu estava montando, então foi muito fácil encaixar tudo da forma correta. Então nós temos aqui, por exemplo, primeiras fotos da placa principal, chamada placa-mãe, fotos também do teclado. Isso é importante porque eu ia desmontar o teclado inteiro, então eu precisava saber como é que era o layout, como é que as teclas são encaixadas ali. De novo, conectores, o teclado tem um conector que pode ser facilmente colocado invertido e estragar o teclado, então tem várias fotos, alguns detalhes para eu saber aonde conectar. E normalmente esses cabos têm uma linhazinha vermelha numa das extremidades, então você consegue perceber pela foto de que lado eles têm que estar. E aqui nós temos um outro recurso do Evernote que me ajudou bastante, então eu tenho todas essas notas aqui das posições, de como encaixar tudo, mas eu criei uma nota principal, que é como se fosse uma nota índice do processo de montagem e desmontagem, e o que eu fiz foi ir arrastando cada uma das notas que eu tenho na lista de desmontar o computador para essa nota principal. Vou apagar aqui essa porque tá duplicada, mas enfim, eu criei essa nota arrastando. E uma outra coisa que eu fiz nessa nota foi colocar um lembrete. Toda vez que você coloca um lembrete em uma nota do Evernote, aquele caderno cria uma segunda aba no topo do caderno. Então você tem a aba à esquerda, que são todas as notas daquele caderno, e a aba da direita são as notas com lembrete. Tanto lembrete com data de entrega, quanto lembrete sem data de entrega. Não são lembretes das tarefas, são lembretes das notas. Colocar lembretes, portanto, é uma forma de você criar um índice de notas, criar ali como se fossem notas afixadas no topo da relação de notas. E como não tem uma data de entrega, eu só quero que a nota fique nessa aba de lembretes, eu não preciso colocar data de entrega, mas vai funcionar com ou sem data de entrega no lembrete. E obviamente, se você não quiser mais aquela nota aparecendo nessa relação, nessa aba de lembretes, basta você retirar o lembrete e a nota vai desaparecer da relação. O truque de colocar lembretes é algo que eu uso o tempo todo em vários dos meus projetos, ajuda demais, porém, neste momento aqui do projeto, eu já comecei a perceber uma necessidade de organizar um pouco as coisas, porque existia um grupo de notas que eu estava procurando o tempo todo. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar etiquetas em algumas notas, por exemplo, os manuais. Eu percebi que eu estava procurando manuais o tempo todo, então os manuais ganharam uma etiqueta chamada manuais. Uma outra coisa que eu percebi que eu estava procurando o tempo todo eram as compras que eu tinha feito, tanto as que eu já tinha recebido, quanto as que ainda estavam para chegar. Então eu comecei a colocar a etiqueta compras nessas notas, e eu fiz isso em todas as notas, inclusive nas antigas, então tudo que era manual ganhou a etiqueta, tudo que eram compras ganhou a etiqueta. Esse processo que está acontecendo aqui é algo que eu adoro no Evernote. Eu não preciso criar uma mega estrutura super complexa no começo do processo para depois anotar. Eu posso simplesmente começar a anotar, eu posso simplesmente começar a coletar, colocar as informações. Eu acho isso de uma leveza imensa, é super tranquilo. E a outra vantagem disso é que você começa a organizar quando você começa a entender o que você precisa. Isso é algo que eu entendo que é difícil de assimilar, porque quando a gente olha para tecnologias, fica aquela vontade, vou colocar etiquetas, vou colocar links, vou colocar lembretes. Meus alunos perguntam isso o tempo todo. Como é que eu uso links? Como é que eu uso etiquetas? Qual é a melhor forma? Não tem melhor forma. A melhor forma é fazer o caminho inverso. É fazer o que eu estou fazendo aqui. O que é que eu preciso encontrar? O que é que eu sinto falta de achar facilmente? O que é que eu sinto falta de usar rapidamente? Quais são os recursos que podem me ajudar, os recursos do Evernote ou de qualquer outro aplicativo que podem me ajudar a encontrar, a fazer isso que eu estou precisando fazer? Então, sofra um pouco no começo, sinta as dores e aí vá em busca da tecnologia que pode te ajudar a resolver aquele problema. É o melhor caminho a seguir. Então deixa eu te mostrar aqui como é que eu uso essas etiquetas que estão dentro das notas. Lembrando que eu fui criando as etiquetas à medida que eu fui precisando das informações. Então se eu filtrar aqui, por exemplo, por manuais, eu tenho aqui 24 notas, que são as notas que têm a etiqueta manuais. Porém, preste atenção no detalhe aqui. Existem 3 sugestões de etiquetas além de manuais. O Evernote está me dizendo aqui que uma ou mais das notas que estão nesse filtro também contém aquelas outras etiquetas. Eu vou escolher aqui uma dessas etiquetas, vamos em jogos, e agora o Evernote está me mostrando todas as notas, no caso uma, que é a combinação de manuais mais jogos. Percebe como é interessante eu poder ir descendo o nível e filtrando as informações? Porque como você viu,
Eu escolhi manuais e são várias notas. Se eu tivesse escolhido só jogos, também apareceriam várias notas, porque tem outras coisas que tem etiqueta jogos. Mas se eu conecto as duas etiquetas, manuais e jogos, eu vou ver só os manuais que são de jogos. Vou aproveitar e repetir minha dica óbvia, mas é importante repetir. Não tente resolver os seus problemas com as minhas soluções, com as minhas etiquetas, com os meus filtros. Não vai funcionar. Os seus problemas são diferentes dos meus. Vá em busca de soluções para resolver os seus problemas. Use as dicas aqui do canal de como você usar etiquetas, de como você usar lembretes, de como você usar recursos do Evernote. Mas não tente imitar o que eu faço. Procure entender qual é o seu problema e tente resolver o seu problema. E por falar em meus problemas e soluções para os meus problemas, essa nota é um excelente exemplo. Lembra do índice do PDF? Por que eu uso aquilo? Olha aqui. A única informação que eu preciso deste PDF é como usar o jogo, como jogar o jogo, os comandos do jogo no Apple. Eu não preciso dessas outras informações dos outros sistemas. Então quando eu clico aqui, a primeira coisa que eu vejo são os controles, está dentro daquela caixinha, está no índice do PDF, e é exatamente a primeira coisa que eu vejo para entender como jogar aquele jogo. Eu não preciso nem passar as páginas do PDF, não preciso rolar a nota, nada, tá ali na minha frente. Uma outra coisa que eu te disse no começo do vídeo foi que sem a ajuda da comunidade, eu não teria conseguido fazer esse computador funcionar novamente. E boa parte da ajuda veio da comunidade de usuários Apple II lá do Reddit. E aqui entra um outro recurso do Evernote que eu usei bastante nessa situação, o compartilhamento de notas. Mas eu compartilhei as notas de forma pública. O Evernote tem esse recurso, se você clica no botão de compartilhamento de nota, você pode ligar a chavezinha que vai criar um link daquela nota, ou seja, aquele endereço daquela nota, quem tem aquele endereço pode clicar e ver a nota. O que eu fazia era, quando eu queria perguntar algo para alguém, quando alguém estava disposto a me ajudar, era colocar ali algumas fotos numa nota, colocar algumas informações, algum texto, escrever a minha dúvida lá no Reddit e postar também o link, assim ficava mais fácil da pessoa ver todas aquelas informações dentro da nota. E aí, se aquela pessoa ou uma outra pessoa me respondesse, compartilhando alguma sugestão, para ter certeza de que eu estava fazendo a coisa certa, eu fazia lá no computador, tirava umas fotos, colocava na nota de novo, compartilhava uma outra nota e depois colocava o link lá perguntando, é assim que é para fazer? Tá tudo certo? É isso mesmo? E assim eu passei a ter um espaço com muito mais capacidade de armazenamento, de fotos, de conteúdo, de informações, muito melhor do que um simples post, uma resposta de um post lá no Reddit, que funciona em qualquer lugar, no Facebook, em qualquer outro lugar que você escreve um post num blog, você pode colocar um link e ter essa nota com muito mais riqueza de detalhes. E aproveitando que nós estamos aqui num caderno com notas compartilhadas, toda nota que você compartilhou vai aparecer esse avatar, esse ícone, um bonequinho verde, dizendo que aquela nota foi compartilhada. Aqui tá fácil, são poucas notas, dá pra ver claramente quais foram as compartilhadas, mas digamos que você tem várias, existe um termo de gramática da busca avançada do Evernote que pode te ajudar nisso. Clicando aqui na caixa de busca, o Evernote vai automaticamente selecionar o caderno onde você está, no caso aqui Apple IIe, e dentro da busca eu posso adicionar o termo de busca avançada, que é Shared Date, ****. Então ele vai combinar todas as notas que foram compartilhadas dentro do caderno Apple IIe. É claro, você pode fazer isso em outro caderno ou no seu Evernote inteiro. Então vamos ver aqui. E aqui estão as notas. Essas aqui são dois exemplos do que eu mencionei. Uma das notas é uma placa de memória, de adicionar mais memória para o computador. Eu precisei usar aqueles chips para uma outra coisa, para substituir outros chips, então eu estava perguntando para as pessoas se eles eram mesmo compatíveis. E tem uma outra nota aqui que mostra o adaptador de vídeo que eu estou usando. A propósito, aquele lá não funcionou, esse que está na nota, e eu fui lá embaixo da nota e escrevi, esse aqui não funcionou, e eu comprei outro adaptador. Então se alguém clicar, por exemplo, naquele link, ele ainda vai ver essa informação que está atualizada dentro da nota. Bom, nessa altura, quando eu já comecei a compartilhar notas, quando eu comecei a checar coisas em manuais, eu já estava um pouco mais avançado no processo de restauração. E eu precisava o tempo todo acessar esse caderno. Não o tempo todo, porque eu estava
trabalhando, né? O tempo todo que eu recebia alguma informação, que eu tinha que responder alguém, eu tinha que entrar no caderno. E para simplificar a minha vida, o que eu fiz neste momento, estou falando aqui de alguns meses já, talvez 4, 5 meses de projeto, eu fui lá e arrastei para a área de atalhos do Evernote. Eu vejo a área de atalhos do Evernote como a minha mesa de trabalho. E se você imaginar a sua própria mesa de trabalho, olhando para ela, você vai perceber que ali em cima estão as coisas que você está usando naquele momento. São as coisas que você precisa, o seu telefone, o carregador do telefone, sei lá, um lápis, uma caneta, o computador que você usa, enfim, as coisas dos seus projetos em andamento. Então, se você pensar na área de atalhos do Evernote como a sua mesa de trabalho, como as coisas que você usa o tempo todo, é uma forma de saber o que colocar na área de atalhos. E além disso, saber que você tem que tirar coisas da área de atalhos. Sabe aquela pilha de papel, aquelas coisas que você não está usando mais na sua mesa, que se você deixar ali, ocupa espaço desnecessário e que você tem que parar uma hora e tirar aquela pilha de papel, dar um sumiço nela? É simples, basta você remover o elemento ali, o item da área de atalhos, porque ele já está organizado, no caso do Evernote, ele já está organizado em algum caderno, já está em algum lugar no Evernote, você só não está usando aquele item mais. Então arrasta ele para fora, ou clica no xizinho e tira ele da área de atalhos. Pense na área de atalhos como aquilo que você usa o tempo todo. Não transforme a área de atalhos em outro Evernote, não adianta colocar ali 20, 30 coisas. Coloque as coisas que você usa o tempo todo. E por isso que eu não tinha colocado ainda esse caderno lá. Porque no começo do processo de restauração estava muito devagar, eu dava uma lida em alguma coisa, eu tentava alguma coisa, depois passava semanas e eu ia de novo. Mas quando começou a pegar um ritmo, que eu estava com muito mais frequência indo ao caderno, chegou a hora de criar o atalho daquele caderno. Desde o começo desse projeto, eu anotava o que eu estava fazendo, um diário. E é claro que à medida que eu fui fazendo muito mais coisas, esse diário foi ganhando muito mais notas, e, consequentemente, eu passei a usar a etiqueta diário em todas as notas de diário. São notas que eu explico como eu resolvi o problema, ou o problema que eu estou tendo para resolver o problema. Então, muitas vezes isso passa de uma nota para outra, de um dia para o outro, de uma semana para outra, e eu vou criando várias notas a respeito daquele tema. Essas notas vão ter várias utilidades. A primeira delas vão me ajudar a fixar aquele processo, lembrar como é que eu executei, como é que eu resolvi aquilo. É o mesmo que acontece quando você toma notas em uma reunião, por exemplo. Mas lembrando que você tem que tomar nota sempre com as suas palavras. Sempre que você transcreve o que alguém está falando, simplesmente fica anotando igual um robô, você não vai memorizar, você tem que usar as suas próprias palavras para conseguir memorizar. Enfim, então o diário me ajudava nisso, e também me ajudava, é claro, se eu precisasse voltar no tempo e verificar, digamos que eu preciso consertar alguma outra coisa no teclado novamente, e eu preciso lembrar como fazer isso. Eu posso ir ali no meu diário e pesquisar como é que eu resolvi o problema das teclas do teclado. Se a gente der uma olhada aqui nas minhas notas filtradas por diário, por exemplo, eu tenho essa aqui, que era um problema que eu tive quando eu troquei aqueles capacitores que eu falei no início. Eles eram capacitores da fonte de alimentação, e para ter certeza que eu não ia queimar o computador, eu medi a voltagem quando eu troquei, depois que eu troquei, e os números estavam errados, não estava certo. Esse problema ficou comigo um tempo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, parecia que eu tinha feito tudo certo, mas a leitura estava errada. Então aqui nessa nota você tem a nota original falando dos capacitores, e eu tenho umas outras notas com informações que eu fui coletando e colocando aqui que me ajudaram a entender o problema. Eu só estava fazendo a leitura errada, a voltagem estava certa. Isso que dá se meter em um projeto do qual você não entende nada. Mas é tão interessante isso, é tão interessante eu poder ter um lugar para guardar todas as informações, todo esse conhecimento que vai me ajudar no futuro, e se alguém me perguntar algo, eu posso voltar aqui e encontrar essa informação para compartilhar. Ok, vamos dar uma olhada aqui em algumas outras. Por exemplo, essa aqui é super interessante. Aqui é a explicação de como eu limpei as teclas do teclado. Eu tive que desmontar a tecla por tecla, não todas, deveria ter, mas não desmontei. Mas nessa nota existe algo que eu acho que vale a pena saber que é possível fazer no Evernote. Eu posso colocar um GIF animado no Evernote. Então o que eu fiz aqui foi gravar um vídeo, eu converti esse vídeo para GIF,
e coloquei ele dentro da nota, ele vai me dar uma visão, entre aspas, 360 graus aqui da tecla. Muito interessante. Eu uso também GIFs para coisas que eu preciso explicar para os meus alunos. Então, os menus, clica aqui, coloco dentro da nota aquele GIF animado e compartilho a nota com a pessoa, ou coloco a nota pública para a pessoa ver aquele GIF, ou para mim mesmo, para eu abrir a nota, em vez de ter que ler tudo, eu já vejo aquele movimento que eu fiz para chegar num determinado lugar, um tutorial, um micro tutorial. Então, GIF animado tem várias utilidades e sim, é possível colocar um GIF animado dentro de notas do Evernote. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem outras coisas que eu posso te compartilhar como exemplos. Aqui, essa aqui do teclado é uma boa nota. O computador estava gerando esses números, tava 2222 o tempo todo e dava um bip e gerava um monte de caracteres 2. Eu pensei que a tecla 2 estava com problema, tirei a tecla, coloquei de novo, limpei, nada aconteceu. E aí eu comecei a pesquisar por que o computador fazia isso. Então tem um monte de notas ligadas aqui. De novo, isso aqui é uma nota de diário, porém ela está conectada a várias coisas que eu aprendi online, várias informações que eu fui capturando e colocando aqui para eu saber como tentar resolver o problema. Então eu criei uma espécie de passo a passo meu para resolver esse problema. E essas notas conectadas são informações que eu coletei online e também coisas que eu fui tentando. É uma espécie do meu próprio passo a passo de como resolver, tanto manual meu quanto um diário. Se você der uma olhada, a próxima nota aqui sou eu continuando na tentativa de resolver o teclado, que já é uma das dicas que está lá naquela outra nota. E existe um link entre essas duas notas. Essa aqui é uma outra utilização de recurso do Evernote, uma tabela. Eu tenho aqui todo o número a tecla que eu tô testando, depois eu tenho o número da tecla, que é diferente do 1, 2, 3 que tem lá no topo. Cada tecla do computador, quando você vira a placa de circuito, embaixo tem uma numeração. Então eu tenho um número, e quando eu tô trabalhando, eu tô sempre trabalhando com ele de cabeça para baixo, então na verdade eu tô olhando os números que estão na placa e não as teclas em si, né? Então cada uma tem um número. Eu tinha que ter uma medida 0 quando a tecla não estivesse apertada, ou muito próximo de 0 quando a tecla estivesse apertada. E se você olhar aqui na tabela, à medida que eu fui medindo, eu fui percebendo que algumas teclas estavam muito longe de 0, e aí eu marquei essas teclas com uma outra cor. E quando eu corrigi essas teclas, foi que eu criei essa última coluna. A tabela não foi criada com todas as colunas. Percebe isso sempre na minha forma de organizar. Eu vou criando, eu vou montando à medida que eu vou necessitando de coisa. Então essa última coluna é a medida que eu consegui para poder comparar o que tinha antes com o que tinha depois, para ver se estava dando certo o processo de limpeza que eu estava fazendo. E aqui nessa nota tem uma outra coisa que mostra o meu lado humano. Eu não sou perfeito, longe disso. Eu tento me organizar para ficar um pouco mais próximo da perfeição. Mas eu não sou, nenhum de nós é. Todos nós temos algum problema. Se você fala inglês, você já leu ali que eu não medi todas as teclas. Eu não resolvi todas as teclas. Eu resolvi metade das teclas do teclado, porque como estava acontecendo um problema lá no número 2, lá em cima, eu imaginei, se eu começar de cima para baixo, talvez eu vou resolver sem precisar fazer, porque dá um trabalho enorme limpar essas teclinhas. Então eu fiz 2 ou 3 colunas, 2 ou 3 linhas de teclas, e as de baixo eu não fiz. E é isso que está escrito aqui. Está escrito que eu deixei um problema para o meu eu do futuro. Então, até isso, até a minha falha, até a minha falha enquanto humano está anotada aqui. Então, se amanhã ou depois começar a ter outro problema no teclado, eu vou saber onde eu parei, eu vou saber o que eu fiz, e eu vou entender, é por isso que essas teclas agora começaram a gerar esse outro problema. E um outro aspecto de ser humano é que eu também quero fazer as coisas por diversão, e esse diário é uma diversão também. Ele tem a história do que eu estou fazendo no computador, então eu estou sempre anotando coisas novas, e pelo menos enquanto eu estou fazendo esse processo de restauração, que ainda vai demorar um pouquinho, tem outras coisas, não o computador já está funcionando, mas tem outras coisas que eu fui arrumando, que eu fui resolvendo, eu continuo fazendo esse diário, continuo anotando os problemas que eu resolvi, e eu achei interessante colocar essas informações lá na página inicial do Evernote para funcionar como um estímulo, para me dar vontade de ler e continuar no projeto. Então eu criei um widget de filtro que mostra todas as notas que estão no caderno Apple IIe, porém somente com a etiqueta diário, e tá ali para me divertir, para ler e para voltar no tempo e saber o que eu fiz. Se o vídeo foi útil para você, peço um favorzinho muito simples, clique aí no like, ajuda bastante o canal. E se você quiser ajudar ainda mais, por favor, considere a possibilidade de se tornar um membro. Um grande abraço e até o próximo.